Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Toma seu assento, querido, por favor. Amém. Glória a Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é o nosso segundo culto, de ensino. Então, toda a estruturação, aquilo que a gente sempre fala, toda jornada começa com o primeiro passo. E você está aqui é um passo de obediência a Jesus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre salvação e vamos falar sobre os 7 aspectos da salvação. Então, se você trouxe sua Bíblia comigo, aí, abre sua Bíblia em Atos, no capítulo 4. Atos, capítulo 4. Aleluia. No versículo 12. Atos capítulo 4, verso 12. Diz assim: em nenhum outro há salvação, porque não há nenhum outro nome dado aos homens debaixo do céu, pelo qual devamos ser salvos. Vamos ler de novo? Em nenhum outro nome há salvação, porque não há nenhum outro nome dado aos homens debaixo do céu, pelo qual devamos ser salvos. Vamos a Deus em oração, irmãos. Pai, te agradecemos por esta noite, pela tua palavra, por cada irmão, Senhor, que está aqui conosco nesse dia para aprender da tua palavra do Senhor. Aqueles que estão em sua casa assistindo pela internet. Pai, eu peço que o Senhor hoje possa ministrar o nosso coração e possa trazer clareza de propósito, clareza das Escrituras ao nosso coração, para que nós possamos crescer na graça e também no conhecimento do Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus. Fale conosco, alinhe o nosso coração e nos dê direção, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre salvação. E eu quero basicamente falar para vocês sobre os 7 aspectos da salvação. Hoje nós vamos entender se somos salvos. E se somos salvos em Jesus, você vai entender o que está dentro de você já. Muita coisa o cristão ele não desfruta porque não entende. Você só consegue desfrutar daquilo que você consegue entender. Sem entendimento, você não desfruta. Amém? Então, hoje eu quero falar sobre salvação, os 7 aspectos da salvação. Irmãos, quando você vai estudar teologia, quando a gente vai estudar sobre salvação, o termo técnico para isso é soteriologia, que é estudo da salvação. Então, todo homem ele precisa ser salvo. Todo homem precisa ser salvo. Mas a pergunta é, do que exatamente um homem precisa ser salvo? Se todo homem precisa ser salvo, do que exatamente ele precisa ser salvo? Antes de responder essa pergunta, nós vamos para alguns significados, ou o significado do termo salvação na Bíblia. Salvação é o ato pelo qual Deus livra uma pessoa do perigo, da aflição, do sofrimento. Biblicamente, salvação é um ato de Deus, é um ato pelo qual Deus livra uma pessoa do perigo, da aflição, do sofrimento. Salvação é colocar uma pessoa em liberdade. Isso é salvação. Salvar do quê, pastor? A salvação também, ela não é apenas um ato, ela é o processo pelo qual Deus livra uma pessoa da culpa e do poder do pecado. E a introduz em uma nova vida espiritual, onde tem bênçãos espirituais já estabelecidas sobre essa pessoa. Então, salvar do quê? Salvar da culpa e do poder do pecado.
Diga comigo, uma pessoa salva, ela não carrega culpa e não está debaixo do poder do pecado. Amém? Então, basicamente, salvação é isso. Quem conquistou a nossa salvação? Cristo na cruz. Antes disso, nós estávamos presos. Agora, por meio de Jesus, nós somos salvos. Cara, isso é incrível. Isso é maravilhoso. E quando você é salvo, você carrega dentro de você muitas virtudes, muitas verdades. Só que por você não entender essas verdades, você fala, meu Deus, parece que eu nem sou salvo. Essas 7 verdades que eu quero falar hoje, elas não são evolutivas. Não é porque você pode ter uma e não ter outra. Não é isso. Quando você é salvo em Jesus, você já tem todas. Amém? E eu quero falar do primeiro aspecto. Vamos lá, para o primeiro aspecto. O primeiro aspecto da salvação é perdão. Lucas 7, eu vou passando as referências, irmãos, não vai dar para ler, porque são muitas referências. Mas Lucas 7, 36 ao 50, fala da visita de Jesus na casa de Simão. Enquanto eles estão assentados, vê uma mulher pecadora. A Bíblia diz que a mulher era pecadora. E ela enxuga, molha, lava os pés de Jesus com suas lágrimas. E seca com seus cabelos. Quantos lembram dessa passagem? A Bíblia diz que as pessoas diziam assim, se ele soubesse quem é essa mulher pecadora, ele não deixava fazer essas coisas. E Jesus vai fazer uma declaração falando para essa mulher, filha, depois que Jesus vai confrontar eles, vai falar assim, filha, os seus pecados estão perdoados. Irmãos, a primeira coisa que acontece quando você é salvo em Jesus, você recebe perdão. O diabo fala para você que os seus pecados ainda estão na sua cara, mas é mentira. Sabe aqueles pecados que você praticar, parece que vira e mexe, eles pulam na sua frente e falam assim, eu não saí da sua vida. É mentira. Porque perdão remove a culpa. O que você fez antes de Jesus não importa mais diante de Deus. Porque Jesus pagou o preço, Ele te perdoou. E tem muitos cristãos que vivem como não tivesse recebido o perdão de Deus. Eles proclamam, eu sou salvo, mas vivem como se não tivesse recebido o perdão. Efésios 1,7 diz que nós temos perdão dos nossos pecados. Ele nos perdoou, irmãos. O primeiro aspecto é perdão, então não importa o que você fez. Se você agora está com Jesus, recebeu Jesus do seu coração, você é salvo nele, você é perdoado. Aleluia. E acabou, cara. Quando você entende isso, você desfruta do perdão de Deus. Você não vai ser mais jogado, tipo assim, as pessoas jogando na sua cara, ó, você é isso, ó, você é aquilo. Não, você fala, não, eu sou perdoado. É por isso que Deus, Paulo quando vai escrever a Filipenses ou Colossenses? Filipenses, eu acho. Queria falar assim, aquele que roubava, não roube mais. Antes trabalha com suas mãos para que possa abençoar aqueles que não têm. O que é isso? Era um ladrão, cara. Agora ele é salvo. Sabe o que ele faz? Ele para de roubar. Agora ele trabalha e ainda é provedor para aqueles que não têm. Um cara que roubava das pessoas agora está dando. Sabe o que é isso? Transformação, irmãos. Agora as pessoas falam assim, eu era uma prostituta. Eu era um ladrão, eu era um maconheiro. E parece que isso a minha vida toda está aqui. Tá não, cara. Você foi perdoado. Eu era um mentiroso. Cara, tu foi perdoado. Vai e só não peque mais, mas você recebe perdão. Amém? Jesus já nos perdoou. Atos 10, 43, diz que todos aqueles que creem recebem o perdão dos pecados. Ou seja, o perdão é uma obra da fé. Se não
Tem fé para receber o perdão, não adianta eu falar aqui a noite toda para você. Você vai sair daqui e ainda vai sentir culpado. Porque se você, pela fé, não acessar esse lugar em Deus, não adianta ninguém falar. Você precisa acessar, porque aqueles que creem recebem o perdão dos seus pecados. É uma obra de fé. Quando nós somos perdoados, já não há mais culpa em nós. Pastor, você é perdoado? Como faz para ser perdoado? Primeiro, você só pode ser perdoado se houver arrependimento. Perdão só vem para aqueles arrependidos. Não tem como eu ser cristão e falar assim, eu sou perdoado, mas não me arrependo ou nunca me arrependi dos meus pecados. Você não é cristão. Porque cristão não é ir na igreja no domingo. Amém? Então, quando você se arrepende, você recebe o perdão. Lembra de João Batista? Quando ele batizava para a remissão dos pecados? Ele dizia o quê? Arrependam-se, para que vocês recebam a remissão de pecados. Perdão de pecado só vem mediante arrependimento. Se arrependimento é um contristamento do coração. É quando você olha assim e fala, cara, eu fiz uma coisa que feriu o coração de Deus. E eu não quero mais fazer isso. Deus me perdoa. E você larga aquilo. Sabe o que é isso? Vem perdão sobre você. Você se arrependeu. A única forma de receber perdão é por meio do arrependimento. Por isso que Jesus, Deus, ele está disposto a perdoar todo mundo, sim ou não? Mas todo mundo é perdoado? Consegue entender? Jesus veio para todo mundo, sim ou não? Mas todo mundo tem Jesus? Consegue entender? Porque custa para nós um contristamento. A gente vai deixar assim, cara, eu me arrependo disso. A gente sabe que é errado falar, eu não vou fazer mais. Essa é a realidade dos fatos, irmãos. Nós liberamos o perdão, só que como o perdão é uma obra da fé, eu preciso crer. E para crer, eu preciso ouvir a palavra. Porque a fé só vem pelo ouvir a palavra. Só que quando eu ouço a palavra, mediante ao arrependimento, quando eu ouço a palavra e gera arrependimento em mim, eu preciso o quê? Confessar. Eu preciso pedir perdão a Deus. Por isso, enquanto a gente ministra, nós estamos em alguns lugares, a gente está citando algumas coisas, aí a pessoa começa a se contristar, começa a chorar e falar, meu Deus, eu era essa pessoa. Eu era essa pessoa que vivia assim. Aí sabe o que acontece? Gera um quebrantamento no coração dela, e ela fala, Deus, eu não quero ser mais assim. E ela fala, Deus, me perdoa. Aí você fala, quem quer receber Jesus para mudar de vida? Aí a pessoa, eu quero, porque ela não quer mais aquela vida. Isso é perdão. Agora vamos lá. O crente em Jesus, vive com Deus, e os pecados que nós cometemos, o crente, como discípulo de Jesus. Se o perdão de Deus remove a culpa e aniquila o pecado, como crente de Jesus ainda consigo pecar? Abre comigo aí em João, no capítulo 1, 1 João, na segunda carta, lá no final. Versículo 5. Quero ler isso com vocês. É Bíblia, tá, irmãos? Que é tudo. Então é Bíblia. Nós vamos aprender a manejar a palavra da verdade. 1 João, no capítulo 1, no versículo 5, diz assim, ó. Então esta é a mensagem que dele ouvimos e vos declaramos, que Deus é luz e nele não há treva alguma. Agora pula lá para o capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que está nele, deve ele mesmo andar da mesma maneira como ele andou. Sabe o que é isso? Olha para mim. Deus é luz e não há treva em Deus. Não há sombra em Deus.
Não há nada obscuro em Deus. Agora, se eu digo que eu estou em Deus, eu preciso andar como Ele anda. Se eu digo que eu estou em Cristo, eu preciso andar como Cristo anda. Por isso que não dá para nós sermos levianos. Como eu vi ontem, na igreja lá, eles são muito liberais. O problema não é o liberalismo, irmãos. Porque uma vez eu sou livre, tudo posso, mas eu entendo o meu lugar. Jesus faria isso? É assim que Jesus se comporta? É assim que o Senhor manifestaria a sua presença? Se Jesus estivesse andando aqui em 2020, nos tempos de Covid, em quarentena, como Jesus se comportaria? Então isso não me dá razão para eu viver uma vida leviana. Isso, na verdade, me leva a um posicionamento de falar, cara, eu vou viver em santidade. Eu sou perdoado. O pecado do cristão não pode ser um pecado voluntário. Olha para mim, você não pode planejar pecar. Amém? Você não pode falar assim, eu vou acordar de manhã, amanhã eu vou fazer isso, e tudo que você quer fazer desagrada a Deus. O pecado na vida do cristão não pode ser um pecado voluntário, planejado, não pode ser. O perdão, ele é a aniquilação do pecado. Quando eu recebo o perdão de Deus, sabe o que acontece? Estou falando só de salvação, irmãos. Quando eu recebo o perdão de Deus, sabe o que acontece? Deus me dá a capacidade de perdoar. Após eu, presta atenção, eu quero falar aqui. Já surgiu esse questionamento. Então, se eu não sou de Jesus, a pessoa não é de Jesus, e se ela não perdoar uma pessoa que ela está com mágoa, ela não recebe o perdão de Deus? Lógico que não, irmãos. Deus primeiro a perdoa, e depois disso dá a capacidade de ela perdoar. Essa é a realidade. Como Deus vai olhar e falar assim, a pessoa nem conhece Jesus, ela não tem o Espírito Santo, ela não conhece os atributos de Deus, e Deus fala assim, eu só te perdoo se você perdoar. Não é assim com o Senhor. A Bíblia diz que nós o amamos por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Sabe por que nós conseguimos perdoar? Porque Ele nos perdoou primeiro. Aleluia. Aí, agora que você recebe o perdão de Deus, sabe o que acontece? Você recebe uma capacidade de perdoar. E após isso, aí sim não tem mais desculpa. Olha que a Bíblia diz em Mateus 18, 31 e sobre também lá em Mateus no capítulo 5. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, se eu não perdoar os homens as suas ofensas, eu não serei perdoado. Lembra da oração do Pai Nosso? Perdoa as minhas ofensas, da mesma forma que eu tenho perdoado aqueles que têm me ofendido. Jesus estava ensinando quem a orar? Os discípulos. Logo, eu entendo uma coisa, irmãos. A pessoa vem quebrada, pastor Júnior. Então eu ia falar para ela, perdoa. Ela fala, eu não vou perdoar não, cara. Esse cara me estrupou, esse cara, eu nunca vou perdoar ele. Ela nunca vai ter capacidade de perdoar esse cara. Agora, se ela recebe o perdão de Deus, e ela fala, cara, eu sou perdoado, a culpa dela se remove. E ela vai olhar para dentro dela e falar, cara, cadê aquele peso? Aí Deus vai falar assim para ela, perdoa o fulano. Como ela recebeu, agora ela pode dar. Por isso, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado para não exigir das pessoas aquilo que elas não têm. Amém? Talvez você exija, você tem que fazer isso, mas a pessoa nunca vai fazer porque ela não tem aquilo. Ela não tem capacidade espiritual para executar isso. Carece de muita sabedoria, sabia? Pastor, mas a pessoa está 10 anos na igreja. Aí é outra história. Eu estou falando de uma pessoa nova que chega. Você encontra a pessoa nova e fala, mas quando você perdoa. Eu não. Lógico, ela não vai conseguir perdoar mesmo. Ela vai falar, eu não quero esse Jesus aí não. Ela primeiro precisa receber o perdão. E após isso ela recebe a capacidade para perdoar. Então o primeiro aspecto eu quero falar para você, você é perdoado. Amém? Não carrega a culpa, porque você é perdoado. O segundo aspecto que eu quero falar hoje é justificação. Justificação.
Deus, irmãos, ele tem vários atributos. Deus é amor, né? Deus é justiça, Deus é paz, Deus é amoroso, Deus é misericordioso. Deus tem vários atributos. Deus é santo. Então, os atributos de Deus, um Pai bondoso, misericordioso. Deus é santo, mas ele também é juiz. Deus, ele é juiz. Então, Deus, como misericordioso, um Pai bondoso, ele perdoa os nossos pecados. Mas, por seu atributo de juiz, ele nos justifica. O que é justificação? É você se tornar justo. Agora, olha a pergunta. Você é justo? Se você olhar pelos olhos da carne, você vê justiça em você? Não, por quê? Porque a justificação não é obra do homem, é obra de Deus. Deus perdoa, mas em seu atributo de juiz, ele também justifica. O perdão, irmão, elimina os erros cometidos. A justificação nos livra da condenação. É como se você estivesse no júri. E a pessoa fala, não, eu te declaro perdoado. Tá bom? Está perdoado, mas você vai pagar isso. Sabe que Deus é assim não, cara. Deus, ele perdoa, ou seja, elimina os erros e também te livra da condenação. Isso é justificação. Êxodo 23:7 diz assim, ó. Não justificarei o culpado. Se é culpado, Deus não justifica. Diz lá no Velho Testamento, no Antigo Testamento. Salmo 51:4 diz, contra ti, Senhor, pequei. Deus é juiz. Tinha que vir juízo sobre nós. Tinha que vir a ira de Deus sobre nós. Mas em Cristo, irmãos, as coisas mudam. Por quê? Gálatas 2:16 diz assim, a justificação, ela vem somente pela fé em Cristo. Ou seja, eu sou justo por meio da minha crença no Senhor. Se nós quisermos ser justificados pela lei, pela obra da carne, pela nossa própria força, nós já decaímos da graça. Pois a justiça, ela só vem por meio da fé em Cristo Jesus. Gálatas 5, do 4 ao 5. Não tem como você ser justo por meio das suas obras. Ah, eu não mato, não roubo e eu sou justo. Você não é justo. Porque você ofende a Deus todos os dias. E por isso nós merecíamos, sabe o quê? A condenação. Agora Deus, no seu atributo de juiz, como um Deus amoroso, ele nos justifica também. Diz para você, você também é justo. A Bíblia diz assim que o Cristo é o fim da lei, irmão, para a justiça de todo aquele que nele crê. Romanos 10:4. Cristo é o fim da lei, ou seja, nós não vivemos mais debaixo da lei. Nós vivemos agora na graça. Amém? Logo, Cristo é o fim de toda a lei. Tudo se cumpre em Cristo. Se eu quiser voltar a viver pela lei, eu preciso cumprir toda a lei. E se eu errar apenas uma vírgula da lei, eu estou condenado em toda ela. Por isso que nós temos que tomar cuidado e falar, não, mas eu faço isso, então eu sou legal porque eu faço isso. Não, cara, isso é graça. Se nós quisermos voltar a viver pela lei, nós caímos da graça. É como se o sacrifício de Jesus não valesse nada para você. Então você é perdoado, mas também você é justificado. Você é justo em Deus. Jesus justifica você. E aí que a gente se sente, sabe o quê? Um lixo. Porque nós vamos orar, sabe como? Assim. Ai, Deus. Ai, que medo de Deus. Cara, se Jesus abrir o caminho, você passa por ele, você tem que, a Bíblia diz assim, ó, Hebreus, chegai com ousadia diante do trono da graça, a fim de encontrar graça. Sabe o que é chegar com ousadia? Cheguei, Senhor! Você estava me esperando. Não é altivo. Isso não é altivez. É você entender o seu lugar. Se você é filho, você senta na mesa. Amém?
Cara, você não é um verme, não. Hoje você tem Jesus, você era um verme. Hoje não. Hoje você é filho de Deus. E aí precisa ter um posicionamento aqui dentro e falar, cara, Jesus me justificou. Eu sou justo mediante a obra de Jesus porque eu creio. E quando eu desfruto isso? Quando eu entendo. É por isso, irmãos, Paulo diz assim, ó, me coloco de joelho diante de Deus. Se você se ajoelha diante de Deus, você não se ajoelha diante de nenhum homem na terra. Por quê? Porque você está se ajoelhando diante do Criador. Agora, quando você fica se ajoelhando diante das pessoas, irmão, você não entendeu o seu lugar em Deus ainda não. Você não entendeu. Você não entendeu quem você é para o Senhor. Mediante o sacrifício de Jesus. Sem Jesus, irmão, nós somos ninguém. Agora, com Cristo, nós somos filhos. Perdoado e justificado. Amém? Amém, irmão? O homem justificado anda como Deus quer que ele ande. Ele não anda mais segundo a sua justiça própria. Ele anda segundo a justiça do reino. O perdão, ele paga a culpa. A justificação tira o peso da culpa. Entende? Então o perdão foi lá e removeu a culpa. A justificação, sabe o que? Tira o peso. Fala, tô leve. E aí tem crente andando 30 anos dentro da igreja com um fardo que não é para ele carregar. Porque não entendeu. Não entendeu que ele é justificado por meio de Jesus. A justificação vem do que Cristo fez por nós. Grave isso. Eu só sou justo mediante aquilo que Jesus fez. Ela vem para mim por meio da obra da cruz. Mas a transformação vem do que Cristo faz em nós. Então a justificação vem por aquilo que Jesus já fez. Mas a transformação, e isso que está acontecendo hoje, você está sendo transformado pela palavra, você está entendendo? Ela vem, a transformação vem por aquilo que Jesus faz hoje em nós. Por isso que nesse ambiente, algum de vocês pode sair daqui entendendo, transformado, e outros podem falar, não gostei do culto. Porque se você se abrir para aquilo que Jesus está fazendo em você hoje, você é transformado. Porque ele já fez, irmãos. Jesus morreu uma única vez. E foi o suficiente. Amém? A justificação é um ato, a transformação ela é um processo. E aí as pessoas não entendem. Elas pensam assim, eu fui para a igreja um dia, recebi Jesus e parece que minha vida virou de perna por ar, ficou tudo bagunçado. Entenda, agora você é justo. O cara falou, recebeu Jesus, agora você é filho de Deus. Aí você fala, eu sou filho de Deus. Eu era filho do diabo, agora eu sou filho de Deus. Deus me perdoou. Sim, Deus me perdoou. Aí você volta para casa e fala, não aconteceu nada. Eu sou a mesma pessoa. Eu tenho as mesmas atitudes do cara caído de um dia atrás. Você não entende que a transformação ela é processual. Amém? Ela é processo. Por isso que alguns de vocês estão lutando ainda com algumas coisas. Fala, meu Deus, eu estou na igreja, eu não consigo. Parece que isso não rompe na minha vida. Porque você está em um processo. Mas eu vou falar uma coisa para você. Não se escora no processo. Para você não ficar 30 anos falando, eu estou no processo, pastor. Estou no processo, pastor. Tá, cara, vai, se mexa. Deixa Jesus fazer. Porque se ele está fazendo, se ele quer fazer, abre-se para ele fazer. Ele quer fazer, então abra. Se abre para ele fazer na sua vida. Amém? Você é justo também. Terceiro, reconciliação. Isso tudo, irmão, estou no terceiro, isso tudo está dentro da salvação. Você é perdoado, você é justificado, agora você também é reconciliado. Colossenses capítulo 1, no versículo 21, diz assim que nós éramos estranhos, inimigos por causa das nossas más obras. Agora, portanto, Deus nos reconciliou com Ele. Quem fez a reconciliação fomos nós. Então, eu um dia fui até Jesus e
Abracei Jesus. Cara, Jesus que te encontrou. Quem aqui tinha capacidade de falar, eu sou top e fui até Cristo? Ninguém, cara. Foi Jesus que veio até nós e nos salvou. Foi o amor, é chamada graça irresistível. Essa graça te alcançou e você falou, cara, não tem como fugir disso. É muito precioso. Deus nos reconciliou. Reconciliação é o mesmo que aproximação. Imagina se Deus, olha, presta atenção nisso aqui, irmão. Imagina se Deus nos desse o perdão, a justificação, mas não quisesse relacionamento com a gente. Dissesse assim, ó, eu te perdoo, eu te justifico, mas ó, não vem aqui. Fica ali. Se a reconciliação é aproximação, Deus, além de me perdoar, me justificar, Ele quer eu perto. Deus me quer pertinho dele. Agora deixa eu trazer aqui. Quando o Senhor fala sobre reconciliação, e estou falando da obra da salvação, é Ele que faz isso. Mas o Senhor nos comissionou, nos deu o ministério da reconciliação. E quando há reconciliação agora entre nós, irmãos, família, não tem como. Presta atenção no que eu vou dizer. Eu perdoei, pastor, mas eu não quero relacionamento. Irmãos, isso não, você não perdoou. Você está dizendo assim, eu perdoei, eu até justifiquei, mas eu não, longe de mim. É antibíblico isso. É antibíblico. Não, eu não quero relacionamento. Sabe o que é isso? Você não quer reconciliação. Se reconciliação é aproximação, tem que se aproximar sim. Senão não houve reconciliação verdadeira. A barreira do pecado foi removida na cruz. Agora nós temos acesso a ele. Imagina, irmão, você é perdoado, mas você fala assim, você nunca sentiu a presença de Deus. Você nunca se amado por Deus, você nunca sentiu o amor de Deus. Eu não quero você, filho. Eu te perdoo, mas eu não quero você. E a gente lidar com isso todos os dias, praticamente. Quando nós temos que passar por alguma reconciliação, sabe o que a gente faz? Ah, reconcilia, sim, vem aqui, vamos orar. Mas a gente, quando vira as costas, fala, viva a tua vida que eu vivo a minha. Isso não é reconciliação. Biblicamente, não é. Por isso que o Senhor tem estreitado os nossos relacionamentos. Em Deus nós temos três coisas quando nós passamos pela reconciliação. Primeiro, nós temos paz. Efésios 2, 17, 18. Nós temos acesso a Deus. Colossenses 1, 19 e 23. E nós temos comunhão com Deus. 2 Coríntios 5, 18 e 21. Esses três aspectos faz parte da reconciliação. Acesso, paz e comunhão. Grave isso. Acesso, ou seja, caminho aberto para entrar. Paz, não tenho mais o sentimento de guerra, de rixa. E também comunhão. O que é isso? Estar junto. Intimidade. Isso é verdadeira reconciliação. E Deus fez isso com você. Às vezes você fala assim, cara, eu não consigo me achegar a Deus. É mentira de Satanás. Porque Ele te reconciliou. Se você é salvo em Jesus, você tem acesso a Ele. Você tem acesso a Deus, você tem paz com Deus e você também pode ter comunhão com Deus. O caminho foi aberto pelo sangue, pelo corpo de Jesus, irmãos. Amém? Então, reconciliação é aproximação. Diga comigo, reconciliar é se aproximar. Foi o que Deus fez conosco quando enviou Jesus. É o Verbo encarnado que veio na terra. Tabernaculou conosco. Ele veio, Deus deixou na sua glória e veio habitar com o homem. Sabe o que ele está dizendo? Eu quero me relacionar com vocês. Eu estou me reconciliando com vocês. Eu quero estar junto com vocês. Uma pessoa salva tem comunhão com Jesus. Amém?
Quarto, redenção. Esse é violento. Redenção. Redenção é o mesmo que resgate. É fato que o homem ele é escravo. E se ele não recebeu o favor de Deus, ele continua sendo escravo. O homem, irmãos, ele está preso pelas correntes, por correntes muito fortes, um homem sem Deus. E essas correntes, elas estão presas no inferno. Lembra que nós começamos esse culto falando sobre que não há outro que pode nos salvar? Atos 4:12. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Logo, salvação, presta atenção, traz redenção. Redenção é resgate. É um pagamento que põe em liberdade um homem. Isso é redenção. A palavra redimir, inclusive, que é aqui da missão Redime, vem do grego agorazo, que significa libertar pagando um preço. Abre comigo aí rapidinho. Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Quem pode ler aí em voz alta? Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Lê pra gente, Jeff. Cinco, 9. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Amém. Olha só, ele é digno por quê? Porque com o seu sangue, Jesus comprou, pagou o preço, comprou com o seu próprio sangue povos de toda língua, tribo e também nação. Ele comprou com o seu sangue, ele pagou o preço. Isso é redime, isso é redenção, irmão. Isso é agorazo. É pôr em liberdade pagando um preço. Que preço você pagou para ser livre? Nenhum, foi Jesus que pagou. Ele comprou você. Você era escravo, eu era escravo, nós éramos escravos. Sabe o que Jesus fez? Pagou um preço. Chegou com a carta de alforria e falou assim, está pago. Não é mais escravo. Não é mais escravo do diabo, não é mais escravo do mundo, não é mais escravo de ninguém. Eu estou colocando em liberdade. Irmãos, como a gente vai viver cabisbaixo? Se eu sou salvo em Jesus, se eu sou livre, como eu vou viver amarrado pelas coisas dessa terra se eu entendi que Jesus pagou um preço para a minha liberdade? Olha só o outro. Tem outra palavra aqui, que é ou gorazo, que é adquirir no júri. Gálatas 3,13. Esse eu quero ler. Olha só, Gálatas 3,13. Cristo nos redimiu, redenção. Nos redimiu da maldição da lei, fazendo-se por nós maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo pagou, adquiriu-nos com nojúria, ou seja, ele se fez maldito. Ele trocou de lugar conosco. Nós merecíamos a cruz. Ele nos redimiu. Ele falou assim, eu já sei, vocês merecem ir para o madeiro, porque a maldição, a Bíblia diz, maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro, ou seja, maldito é aquele que for crucificado. Ele fez isso por nós. Você consegue entender o amor de Jesus por você? Como eu vou me sentir, irmãos, meu Deus, um amaldiçoado nessa terra, se Cristo se fez maldição por mim? Pastor, eu tenho maldição. Não tem maldição, não. Se você está em Jesus, é uma nova criatura. Passou tudo. Cara, isso é lindo.
Como eu vou viver debaixo de um jugo de maldição se Cristo pagou o preço? Se fez maldito por nós. Não é o que o texto diz? Eu vou ler de novo. Olha só. Cristo nos redimiu da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Cristo tinha pecado, irmão? Sim ou não? Não. Ele era justo, mas ele se fez maldito. Porque está escrito, maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Não há maldição sobre você se você está em Jesus. Não há. É o que está escrito. Entre o que as pessoas falam e do que está escrito, eu estou em Cristo. Então não há maldição mais em mim. E a outra palavra é lutro, que é pôr em liberdade. Lucas 24, 21. Olha só, deixa eu abrir isso aqui. Lucas 24, 21. Aleluia! Lucas 24, 21. Diz assim, olha que os discípulos falam para Jesus. Os indo ao caminho, eles falam assim, mas nós que quem havia toda a hoje já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. E os discípulos estavam falando assim, ó, nós esperávamos que ele nos redimisse, trouxesse redenção, colocasse Israel em liberdade. Por que em liberdade? Porque Israel estava debaixo do império romano. Era Roma que dominava todo o antigo mundo, nesse tempo. Então eles esperavam um Cristo que traria remissão para um governo físico. Eles esperavam que Jesus fosse um lutro, trouxesse liberdade. Irmão, Jesus não vem colocar a nação de Israel em liberdade naquela época. Ele vem colocar o homem em liberdade. Consegue entender? É como se eu falasse, Jesus vai colocar liberdade em Chapecó. Não vai colocar liberdade em Chapecó. Como nós oramos, Deus transforma Chapecó. Sabe o que Deus quer transformar? Você. Porque se Deus transformar você, Deus vai transformar Chapecó. Porque você vai viver transformado nessa terra. Então a gente ora assim, transforma Chapecó, como se Deus fosse transformar o governo, a política de Chapecó. Cara, Deus vai transformar pessoas. Porque o reino de Deus está dentro das pessoas. Amém? Isso é lutro, pôr em liberdade. Nós éramos escravos de um senhor, Satanás. Não existe liberdade desse senhor sem um libertador. Cristo é o nosso libertador. E também não há salvação sem um salvador. Pastor, eu estou salvo por meio de quem? Por mim mesmo. Cara, tu não consegue se salvar. Só há salvação por meio de um salvador. Jesus, ele é o salvador. A Bíblia diz assim, em Romanos 7, 14, Paulo disse assim, ó, eu estava vendido sob o pecado. Paulo estava debaixo, antes de Jesus. Quem era o Senhor de Paulo? O pecado. Ele estava sob, não é sobre, é sob, é debaixo do pecado. Como nós estávamos. Agora não. Agora nós estamos, o pecado foi aniquilado da nossa vida. O pecado não foi coberto, ele foi removido. Cristo não cobre pecado, ele remove o pecado. Amém? O pecado reinava em nós. Hoje já não reina mais, por quê? Porque nós somos resgatados. Nós éramos escravos, hoje não somos mais. Por isso que a Bíblia diz, você é governado. Você é servo de tudo aquilo que te governa. Se o pecado te governa, irmão, você é escravo do pecado. Agora, se o Senhor te governa, você é escravo do Senhor.
Amém? Não tem problema nenhum de ser escravo, irmãos. Só que ser escravo do Senhor é bem melhor do que ser escravo do pecado. Porque o pecado vai te levar para o inferno. E com o Senhor você vai experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade dele. Amém? Isso é redenção. Redenção. Redenção é o pagamento, colocar o homem em liberdade, é redimir. E o quinto aspecto. Quinto aspecto. Santificação. Tudo isso, irmãos, estou falando, é só uma pessoa salva tem. Está tudo dentro dela. Ela não é mais escrava, ela não carrega mais culpa. Ela é justa. Tudo dentro dela. E agora entra o quinto aspecto, santificação. A palavra santificação, ela tem o significado de separação. Romanos 6,19 diz que antes nós apresentávamos os nossos corpos para a imundícia. Os membros do nosso corpo eram apresentados para a imundícia. Agora, apresentei os vossos membros para servirem a justiça e a santificação. Romanos 6,19. Deus agora, na salvação, Ele me santifica. A ideia básica de santificação na Bíblia, irmão, é separação. Separar uma pessoa ou um objeto. Era assim no Antigo Testamento. Para um utensílio do templo, para ser usado, deixa eu pegar aqui. Se esse aqui fosse um utensílio do templo, um objeto que era usado dentro do templo de Deus, esse objeto precisava passar pelo processo de purificação, de santificação. Objeto. E esse objeto era colocado dentro do templo, para uso exclusivo de Deus. Você não poderia pegar uma faca que era para o sacrifício, cortar lá, e depois ir lá na sua casa e fazer um churrasco, e cortar o churrasco da sua casa. Não pode isso, porque era para uso sagrado do templo. A bacia que tirava lá, lavava as mãos, eu podia pegar a bacia, o sacerdote falar assim, vou pegar essa bacia aqui, vou levar lá para casa, que eu vou hoje lavar uma roupa, eu quero jogar aqui dentro. Não pode. Era uso exclusivo do templo. Era uso exclusivo de Deus. Agora vamos lá. Deus nos santifica. Deus nos separa. Deus nos separa mais um objeto. Deus nos separa. Deus separa as pessoas. Então, santificação é separação. Separação para servir a Deus como era no templo, com amor e dedicação. Isso eu estou falando de salvação, irmãos. A santificação, ela entra na sua vida quando você é uma pessoa salva. Por isso que não adianta se abster de tudo sem Jesus. Não adianta nada. Sabe aquelas pessoas assim, cara é uma bênção, só falta Jesus, falta tudo. Mas aquela mulher é uma bênção, só falta Jesus, pastor. Falta tudo. Porque Jesus é tudo. Se ela não tem Jesus, ela não tem nada, irmão. Ela é escrava. Ela ainda está amarrada pelas correntes de Satanás. Ela ainda está debaixo do império do pecado. Santificação é separação. Quem me santifica? Ou quem nos santifica? É Deus que santifica o seu povo. Agora vamos lá. Por meio do que eu sou santificado? Tá bom, pastor, eu sou separado por Deus. Deus me separou. Mas ainda eu me sinto assim em vários pecados. Não me sinto santo. Por meio do que eu sou santificado? Abre comigo aí rapidinho, em João, no capítulo 17, no versículo 17. Vai para frente um pouquinho aí. João 17, 17. Olha que lindo esse texto que o Senhor Jesus ministrou. Aleluia, Senhor. João capítulo 17, versículo 17, diz assim. Jesus orando pelos seus discípulos, orando por nós também, que é a oração sacerdotal de Jesus. Fala assim, santifica-os pela tua verdade.
tua palavra é a verdade. Meio de santificação, a palavra de Deus. Jesus, quando orou pelos discípulos, falou: santifica-os na tua verdade. Até aí tudo bem. Aí ele vai falar o que é a verdade. A tua palavra, Deus, é a verdade. Não há como vivermos separados, santificados, se nós não temos contato com a palavra de Deus. Crente que não lê a Bíblia, ele não é santificado. Por isso que se sente uma imundícia. Porque falta a palavra. Jesus disse: santifica-os pela tua verdade. O que é a verdade? A tua palavra é a verdade. O meio de santificação é a palavra, irmãos. Não há outro. Aliás, há outro sim. Mas está tudo aqui dentro da palavra. Olha só. Uma pessoa que ela é salva, ela foi chamada. Amém? Ela foi chamada. Quando Pedro, em 1 Pedro 1, no capítulo 1, versículo 15 e 16, Pedro vai dizer assim, ó: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a maneira de viver. Pois está escrito: sede santos, como eu sou santo. Se eu fui chamado por Deus, Deus espera que eu viva como? De uma maneira santa de viver. Um modo santo de viver. De uma maneira separada. O mundo está indo para cá. Você não pode ir na direção do mundo. Porque se você vai na direção do mundo, você está sendo amigo do mundo. E se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. E Deus vai destruir os seus inimigos. Aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Santificação é separação. Lembre-se, Jesus orou em João capítulo 17. Pai, eu oro para que o Senhor não os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Jesus nunca orou para a gente sair daqui da terra. Deus, tira eles daí, para eles não sofrerem. Jesus nunca orou assim. Jesus falou que nós viveríamos de uma terra perversa, abominável, mas de maneira santa. Olha que louco. Enquanto o mundo está indo tudo... Cara, eles estão descendo com a correnteza, assim, ó. Você está subindo. E o detalhe, você está fazendo mais força. Porque realmente, ir na contramão de um sistema, irmãos, é santificação, é separação. Pastor, mas meus amigos fazem. Você não é, como dizia minha mãe, todo mundo faz, você não é todo mundo. Mas todo mundo faz, você não é todo mundo, cara. Você é salvo em Jesus. Que lindo isso, irmãos. Jesus espera que nós vivamos de maneira santa. Nós somos santificados, como eu disse, quem nos santifica? Deus. Olha o que diz Hebreus 10:10. Somos santificados pela oferta do seu corpo, o corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. A única oferta, feita uma única vez, para nos santificar, foi a oferta de Jesus. A única oferta. Pastor, eu quero dar uma oferta de R$1.000 aí para eu me santificar. Você nunca vai conseguir. Porque o sacrifício da santificação já foi feito. A oferta já foi dada, já foi pago. Amém? Jesus já fez isso. Agora, se você entende, você desfruta. Você fala, cara, eu não sou um miserável que fica se banhando num pecado, na lama do pecado. Eu não sou assim. Eu sou santo. Eu sou separado. E é perigoso nós vivemos 30 anos dentro da igreja e viver como um porco. Na lama do pecado. Porque não entendeu que você já é santificado por Jesus. E se você é santo, a Bíblia diz em Apocalipse 22:11, o santo, santifique-se mais ainda. Se você é santo, se santifique mais. Se você é santo, você vai continuar buscando santidade. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, 14,
Buscai a paz e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Buscar a santidade, buscar viver separado. Cristo fez por mim lá atrás. Hoje Ele me dá força, Ele está fazendo em mim. Eu busco. Então eu falo para mim, Jefferson, você precisa se santificar. E aí eu busco a santificação. Por meio da oração, do jejum, da intimidade, da palavra. Duas maneiras de ser transformado. A palavra e o Espírito. Os dois andam juntos. Pastor, mas Deus é poderoso, Ele fala tal. E a palavra? A palavra vai moldar o seu caráter. Se você não tem contato com a palavra, você não é transformado. Porque você não sabe como viver. Amém? Nós precisamos crescer em santificação. 1 Tessalonicenses 3, 12 ao 13, fala que é para a gente crescer, ser irrepreensível em santidade. Crescer em santificação. O que é isso? Não cada dia ficar mais impuro, mais frio, mais iníquo. Não, ficar mais santo, mais separado. Há uma libertinagem hoje, irmão, pode fazer tudo. Será que podemos fazer tudo? Pastor, mas a Bíblia diz, tudo eu posso. Eu posso fazer de tudo. Tudo me é lícito, pastor, mas nem tudo me convém. O que é isso? Está tudo aí, irmãos. Mas para você viver para Jesus, você não entra nessa onda que muitos estão entrando de viver uma vida libertina. Você vai falar sobre uma menina, uma moça, para ela casar virgem, hoje já não é mais interessante. Porque todas as meninas estão deitando com os homens. Mas eu serei diferente, sim, porque você é de Jesus. Você vai falar para o homem, falar, se guarda para você ter sua mulher. Fala, capaz. Por quê? Porque é normal. O mundo está assim, mas nós não somos daqui. Nós temos uma pátria no céu. Nós não pertencemos a essa terra, irmãos. E isso não é para a gente fugir daqui. Só que a gente não vive com os padrões do mundo. É uma transformação de mente. Romanos 12, 1. Amém? Apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Se apresenta a Deus em santidade, santificação. Se guarde em nome de Jesus. Proteja os seus sentimentos. Você é filho e filha de Deus. Amém? Você é santificado por Jesus. Não viva uma vida longe de Deus. Guarda sua língua, guarda os seus olhos, guarda os seus pés, sua mão, guarda os seus membros. Guarda para a santificação do Senhor. Amém? Glória a Deus. Sexto, dentro da salvação, além de santificação, existe outro aspecto, que é novidade de vida. A salvação nos transporta para uma nova realidade espiritual, irmãos. É um novo nascimento. Agora você foi gerado por Deus. Presta atenção. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, Pedro diz assim, ó, e Ele nos gerou novamente para uma viva esperança. Nós fomos gerados de novo quando nós recebemos salvação. O novo nascimento. João 3, lembra sobre a conversa de Nicodemos? Como eu vou voltar ao ventre da minha mãe e nascer? Ah, Nicodemos, você não entendeu nada. Se você não nascer da água e do Espírito, de modo nenhum, você vai entrar no reino dos céus. No reino de Deus. Quando você é salvo, você nasce de novo, você é transportado para uma nova realidade espiritual. Isso é novidade de vida. Logo, o crente que tem uma vida monótona, irmão, não existe crente com vida monótona. Pastor, minha vida não muda, pastor. Ai, pastor, eu não sei, parece que nada mudou nesses 20 anos. Sério? Cadê a novidade de vida? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, todas as coisas Ele faz nova.
Cadê a novidade de vida? Irmão, vocês têm que ficar indignados com a vida que vocês levam. Talvez você fale assim, mas eu cheguei no top da minha vida espiritual. Você acha que isso aí é top? Cara, isso não é nada aí. A minha vida não é nada ainda. Para aquilo que Deus tem para nós vivermos, irmão, a gente tem que acordar e falar, chega, eu não vou viver essa vida medíocre. Eu vou viver algo novo em minha vida. Eu quero algo novo para eu viver. Eu não vou viver assim. Eu não aceito essa frieza espiritual. Eu não aceito. Cadê a novidade? Cadê os milagres? Cadê o Deus que falou comigo? Cadê as transformações interiores? Você nasceu para uma nova e viva esperança. Ele nos gerou novamente. Isso é lindo, irmãos. Olha só. João 14, 17 e 20. O Espírito Santo nos ensina a viver essa nova vida aqui na terra. Por isso que você não pode se comparar com as pessoas lá de fora. Eles têm que copiar você. Não você copiar eles. Eles têm que olhar para o estilo de vida que você tem e falar assim, cara, eu quero ter uma vida igual a do André. Eu quero viver assim, cara. Você é doido. Como o cara consegue viver isso? Como ele consegue ser assim? Eles têm que copiar a gente, irmãos. Mas sabe o que eu vejo? A gente querendo se tornar as podridão que éramos antigamente. Só que agora com a capa de crente. Se somos salvos, nós vivemos uma nova vida. Se somos salvos, nós vivemos essa vida. Vivemos agora pelo Espírito Santo. Somente pelo Espírito Santo nós conseguimos viver uma nova vida. Sem o Espírito Santo não há como viver uma nova vida. Olha só, irmão, olha só, deixa eu colocar pilha em você. Você precisa se indignar. Você precisa chegar assim na sua casa, dar um murro na sua cama assim, ó, e falar, eu não vou viver essa vida. Eu não aceito viver assim. Você tem que se indignar contra a sua situação. Porque às vezes eu me indigno contra a sua situação. Eu falo, não, Deus, eu não aceito nesse meu irmão ele viver dessa forma. Mas você não se indigna. Sabe quando você estoura assim? Você fala, não quero viver mais assim. Eu não aceito essa minha vida espiritual. Eu não aceito essa minha vida financeira. Eu não aceito isso. Eu não aceito minha vida conjugal, essa... Meu Deus! Eu não aceito isso. Você tem que se indignar, irmãos. Essas mágoas que você carrega dentro, você tem que falar, basta. Basta. É dar um choque, sabe? Meu Deus, 1000 volts aí, ó. Tirar você do lugar. Estremecer por dentro. Senão você vai passar anos e anos e vai falar, tá tudo bem a minha vida. Não, é isso, glória a Deus. É assim mesmo. Tá bom, brigar é normal. Todo mundo briga. Ah, não, não é não. Não, orar é normal, os meus amigos ninguém ora. Falar de Bíblia, capaz, vamos falar do Chapecoense. É normal, ninguém... Irmão, não é normal não. Você vive uma nova vida em Jesus. Que lindo isso, cara. Se indigna hoje. Toma uma posição de falar assim, cara, eu vou viver uma virada de 180 graus na minha vida. Ah, não, eu não vou viver assim. Cada área que você sente na sua vida que está defasada, que fala assim, cara, não está alinhada com Deus, você tem que se posicionar. Você tem que viver algo novo nessa área. Você tem que falar, não, eu vou viver algo de Deus aqui. Você tem que se dignar no Espírito. Essas mágoas, esses traumas que você carrega, você precisa vencer isso. É nova vida. Jesus ele vai transformar você de dentro para fora. Se nós estamos no reino, e o reino é vivido pelo Espírito, se nós vivemos no Espírito, se nós estamos no Espírito, nós devemos andar no Espírito.
Nessa nova vida, irmão, a carne já não faz sentido viver na carne. As obras da carne. Agora a gente transmite e flui no fruto do Espírito. Então, assim, você precisa de amor, você fala, não, eu tenho amor. Paz, você tem alegria, você tem. Você é manso, longânimo. Porque o fruto do Espírito é isso. Amém? E olha só. Nessa nova vida você também tem bênçãos. A Bíblia diz, Efésios 1:3, que nós somos abençoados com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Irmão, você já é abençoado. Olha só. Quando Moisés construiu o tabernáculo, quem deu a planta para Moisés? Deus. Então Deus deu a planta da mesa, da bacia, do candeeiro. Deus deu. Ou seja, tudo que é físico tem no plano espiritual. Se Deus me abençoou já com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo, quando eu entendo isso nas regiões celestiais, o que acontece na terra? Irmãos, as coisas se materializam aqui. Se você quer qualquer coisa, primeiro que você tem que conquistar, sabe onde que é? Nas regiões celestiais. Não é brigar na força do braço aqui. Primeiro, nas regiões celestiais. Depois se concretiza aqui. Você recebe a planta espiritual e depois constrói na terra. Nessa nova vida, irmão, a gente muda nossas armas de guerra. Porque nós não lutamos mais contra as pessoas, contra a carne nem sangue. Antes a gente saía na mão com todo mundo. Hoje não. Hoje a gente ora por todo mundo. Nós mudamos a nossa movimentação de guerra. Nessa nova vida, eu não vou sair brigando com todo mundo. Sabe que agora eu vou orar. Nessa nova vida, eu conquisto nas regiões espirituais, celestiais. E aí, vem nas regiões físicas, nas regiões da terra. Materializa. Por isso que tudo que está travado na sua vida, primeiro, você precisa conquistar nas regiões espiritual, na região espiritual. Você tem que orar pelas situações que você vive. Porque se você não vencer espiritualmente, você não vai conseguir vencer aqui, fisicamente. E Jesus já nos abençoou com toda sorte de bênção. Amém? Sétimo aspecto. A adoção. Aleluia. Quando você é salvo em Jesus, a salvação traz para você a adoção de filho. Abre comigo aí em João, no capítulo 8, no versículo 44. Vou falar quem o diabo é para vocês. Olha só. O que o diabo é? João 8, 44. Vós sois do vosso pai, o diabo, e queres satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é o mentiroso, ele é o pai da mentira. Olha só, quando Jesus está falando para os judeus, e ele dá uma declaração a respeito de Satanás, dizendo, Satanás, ou o diabo, ele é pai de uma coisa, da mentira. O diabo, ele é pai da mentira. A única paternidade que ele exerce é baseado em mentira. Quando eu sou salvo em Jesus, sabe o que acontece? Eu saio do império da mentira. Quando Adão e Eva, eles caíram no jardim, foi rompida, olha que diz em Lucas 3,38,
Adão, a respeito da genealogia. Adão, filho de Deus. Se Adão era filho de Deus e nós somos descendentes de Adão, Deus sempre quis ter muitos filhos. Mas quando Adão pecou, ele se distanciou. E aí entrou uma paternidade sobre a vida do homem, chamada diabo. A partir dali, a única paternidade que foi exercida foi a do diabo, baseado na mentira. Porque desde o princípio ele mentiu. Ele enganou. Desde o princípio foi assim. Amém? Olha o que acontece. Deus, irmãos, Efésios 2, 9, 19, 13 e 15, diz que Deus tem uma família, no céu e na terra. Nós somos os seus filhos, Deus é o nosso Pai. Olha para mim, você não é um miserável, cara. Você tem um Pai. Isso é lindo. E é um Pai perfeito. Se você é salvo em Jesus, você não se sente só nunca. Por quê? Porque você tem um Pai que está presente. E esse Pai, ele é verdadeiro. Ele não é igual ao Satanás. Todos aqueles que amam a mentira têm uma paternidade sobre si. E não é a de Deus. É a do demônio. Porque Satanás, ele é o pai da mentira. Amém? Então, se eu sou salvo e vivo uma vida de mentira, e aí? Quem é meu pai? Deus? Se eu sou salvo e prego para vocês aqui tudo uma mentira, que eu sou eu? Quem é meu pai? Não. O pastor, meu Deus, ele fala de Deus como pai de uma maneira, mas se eu vivo uma vida de mentira, quem é meu pai, irmãos? Sabe o que eu tenho descoberto? Nós, pastores, ministros do Evangelho, nós podemos falar de Deus Pai, nosso ministério todo, a nossa vida toda, e mesmo assim vivermos como órfãos. A gente transmite um pai para as pessoas, mas é perigoso, eu sei porque eu já vivi isso. Viver como se Deus não fosse meu pai, fosse o Senhor que estava me chicoteando. Vai pregar, macho, vai pregar. Vai orar, vai orar. Parece que Deus está assim. Eu vivi assim. Agora, quando você entende, não, eu sou salvo em Jesus, você tem um pai. Deus tem uma família. Ele tem muitos filhos. E eu tenho muitos irmãos, alguns aqui. Então entenda, não importa de que paternidade você veio. Todos nós éramos, por natureza, filhos da desobediência. Satanás exercia uma paternidade sobre nós. Não adianta você negar, ele exercia sim. Antes de Jesus, nós éramos de quem? Ele nunca servia a Satanás. Você servia a Deus? Não, você servia a Satanás. Reconhecer isso é o primeiro passo da libertação. Porque não tem meio termo. Já contei a história para vocês do muro. Aqui, os anjos, os homens de Deus, dizendo para o homem em cima do muro, dizendo, vem para cá. E do outro lado, os demônios, os homens iníquos, jogando baralho, tomando cerveja, fumando, de boa, e nem ligando para o cara lá em cima do muro. E aqui os santos pedindo, cara, passa para cá, vem para cá, sai daí, vem para cá. E aquele cara em cima do muro não decidia para onde ia. E aí ele se incomodou porque o outro lado não pedia, não se manifestava para ele. Não falava nada. Vivia normal. Ele perguntou, cara, por que vocês, eles ali estão gritando, pedindo para ir para lá, e vocês não estão nem ligando? Vocês não ligam para mim? Vocês não querem que eu vou para o lado de vocês? E aí um aqui olhou assim e falou, não. Por quê? Porque o muro é nosso. Se você já está em cima do muro e não decidiu, eu não preciso ficar gritando, porque o muro já me pertence a gente. Sabe o que Jesus fez, irmãos? A Bíblia diz, Efésios, que Ele nos transportou
do reino das trevas para o reino da luz, para o reino do Filho. Nós não somos mais de lá, irmãos. Agora nós temos um Pai. Nesse reino nós temos um Pai. Estamos gritando, vem para cá, vem para cá. E você não decide, dizendo, eu já sou de lá. Eu já pertenço lá. Querendo você ou não, se você não decidir no Senhor, com essa palavra, falar, cara, eu vou viver a paternidade de Deus. Deus é meu Pai. Ele cuida de mim. Isso tudo é dentro da salvação. A Bíblia diz sobre doméstico da fé, Gálatas 6,10. Fala da gente viver como família. O que é doméstico? Fala de casa, de família. Pela fé. Deus tem uma família e essa família é a igreja. O pecado fez um homem assumir outra paternidade, irmãos, infelizmente. Por isso, quando a gente fala sobre paternidade, é tão difícil as pessoas entenderem. Elas não se sentem amadas por Deus. Mesmo Jesus provando tudo o que ele já fez. Parece que não rompe dentro delas. O pecado fez isso. Mas em Cristo nós somos filhos de Deus. Nós não somos mais filhos do diabo, irmãos. João capítulo 1, no versículo 12, diz assim, ele veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. Mas todos aqueles que o receberam, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Quando você recebeu Jesus, você agora não é mais do mundo, você não é mais do diabo, agora você é filho de Deus. E Deus, como Pai, cuida de você. Você foi salvo em Jesus. Nós recebemos a adoção de filhos. E se somos filhos, nós somos herdeiros. Herdeiros de Deus, cordeiros com Cristo. Sabe o que é isso? Tudo que é de Jesus me pertence. Consegue entender? Irmão, como eu vou viver como um miserável assim? Se tudo que é de Jesus pertence a mim, como eu sou co-herdeiro com Ele. Consegue entender isso? Em Jesus, sem Jesus é inferno. Mas em Jesus, cara, tudo muda. A gente precisa entender, eu vou usar um termo aqui, não se escandaliza. A gente precisa tomar posse dessas palavras. Eu sei que tomar posse virou sinônimo de bem, dinheiro e todas mais, mas a gente tomar posse dessas palavras. Nós somos herdeiros com Cristo, cara. Sabe o que é isso? Pensa, tudo que Cristo tem, tudo que pertence a Ele, pertence a ti. Se você é dele, você vai viver como ele vive. Essa é a realidade. Só que a nossa mente caída, humana, diabólica, não acessa isso. Porque, primeiro, não há santificação em nós. Porque não há palavra em nós. Recebemos a adoção de filhos. E hoje, sabe o que nós podemos chamar a Deus? De Abba. Papai. Nós somos filhos, cara. É meu paizinho. Cara, olha, só para você ter ideia. Antigamente, nas casas lá, o povo, eles tinham pai, tinham os filhos, mas tinham os empregados nas casas. Era assim. Quem podia chamar o senhor da casa, que é o pai, de Abba? Somente os filhos legítimos. Os empregados da casa, mesmo usufruindo das coisas da casa, não podia sentar na mesa e direcionar a palavra assim para o senhor da casa. Abba, não podia. Se fizesse, os próprios filhos os repreendia. Quem é você para chamar o meu Abba de Abba? Ele não é o seu Abba. Ele não é o seu papai. Sabe o que Jesus fez com a gente? Jesus nos deu a graça, nós como gentios, a igreja levantada fora do templo, para ter um pai, sentar na mesa, olhar para os nossos irmãos judeus e falar, Abba. Cara, ele é o nosso pai. E os irmãos aqui, vocês não têm que falar nada, porque ele nos adotou. Cara, isso é lindo, irmãos. Como eu vou viver
Sabe, tem pessoal que fala, o judeu é top, é um povo escolhido. Você é escolhido. Eles não são melhores do que nós, irmãos. Nós, nesse tempo, somos a pupila dos olhos de Deus. É a igreja. Jesus não vem buscar o judeu, vem buscar a igreja. Ora vem, Senhor. Vocês conseguem entender isso? Pastor, Deus deu um plano com eles? Tem. Mas entenda a sua posição. Você é filho. Você é filha. Se você é salvo, você é salva. Se há salvação em você, em Cristo, você não está sozinho. Você não é mais bastardo. Você é filho de Deus. E por ser filho de Deus, Ele até inclusive repreende você. Porque Ele te ama. Isso é salvação. Então só vou repassar aqui. Salvação é perdão, justificação, reconciliação, redenção, santificação, novidade de vida e adoção. Eu falei dos 7 aspectos, não dá para a gente aprofundar tudo. Mas eu gostaria que você vivesse isso aqui. Quando surgir sentimentos aí que está dentro de você, você fala, não, eu sou filho. Não, parece que eu estou preso. Não, você já foi colocado em liberdade. Fala, meu Deus, parece que eu sou um demônio. Não, você já é justo. E aquela culpa que vem, não, você é perdoado. Já houve perdão sobre você, cara. Então a pessoa salva é, o Senhor liberou isso aqui, ó. O homem, uma pessoa salva, eu vou finalizar. O homem que foi perdoado, que não encontra em si culpa, que foi justificado, levado perto de Deus, pois foi comprado com o precioso sangue de Jesus, que busca na palavra a santificação e vive uma nova vida na casa do Pai, pois não é mais escravo e sim filho. Isso é uma pessoa salva. Mas coloque de pé, irmão, vamos orar. Salvação é isso, irmãos. Você precisa entender isso. Se você é salvo, você vive como salvo. Você não pode viver mais como uma pessoa comum. Esses são os 7 aspectos da salvação. E viver assim, irmão, traz plenitude. Poderia falar de tantos outros aspectos aqui. Mas se a gente conseguir viver isso aqui, entender, desfrutar desses 7, nossa vida já não é mais a mesma. Amém? Meu Deus! Vamos orar? Eu quero só fazer um desafio para você. Que você continue no primeiro desafio. Qual que era? Tá massa. Leia a Bíblia, você é santificado por ela, pela palavra de Deus. Tem um propósito. Não estou falando para você ler, porque quando você lê, você cresce. Você é santificado, é você que se desenvolve. Isso é lindo. Amém? Continua. Pastor, não consigo. Eu te ajudo. A gente lê junto. Vamos fazer uma videoconferência, a gente vai lendo assim pelo WhatsApp. Eu e você, ó. Se você não tem força, eu te ajudo. Mas se interessa pela palavra, irmãos. Se interessa. Em nome de Jesus. Você é filho, você é salvo. Você é salvo, você entendeu o que é salvação? Agora me pergunta. Responde para você. Você vai viver isso aqui? Vai viver como uma pessoa salva mesmo? Vamos viver em nome de Jesus. Pai, te agradecemos, Deus, por esse dia maravilhoso que o Senhor está nos concedendo. Senhor, no nome de Jesus, o Senhor ministrou no nosso coração sobre os 7 aspectos da salvação. E nós queremos vivenciar isso, Senhor, na nossa vida, na prática. Nós queremos, Senhor, ter tudo isso dentro de nós, como já sabemos que temos, mas nós queremos ter compreensão das verdades da Tua palavra. E assim vivermos como homens e mulheres salvas, plenos do Senhor, amados pelo Senhor. É isso que o Senhor quer de nós, é isso que o Senhor espera de nós, e é isso que nós queremos viver no Senhor. Pai, muito obrigado por esses meus irmãos, obrigado por esta casa, obrigado por esta família, obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor tem libertado
tão a mente quanto o coração dessas pessoas. O Senhor tem, meu Pai, guardado, o Senhor tem revelado a sua glória, o Senhor tem revelado o seu poder, o Senhor tem realmente, Senhor, nos adotado como filhos e nos levado para a mesa para desfrutar, e nós sabemos que hoje nós temos uma herança contigo, somos abençoados pelo Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite, obrigado pela tua palavra. Senhor, esses meus irmãos vão viver como pessoas salvas, eles não vão viver como no mundo, vão viver te amando e te buscando. Muito obrigado, Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém, gente? Glória a Deus. Irmãos, sem ser esse sábado, dia 15, no dia 22, nós teremos batismo. Amém? Vamos ter um batismo aqui e vai ser precioso. Tomara que não esteja chovendo, né? É verdade. E se estiver chovendo, benção também. Aí Romanos 10, né? Batiza pela nuvem, igual o povo do deserto, né? Foi batizados na nuvem. Então, batizar na água e na nuvem, completo. Dia 22, irmãos, vai ser à tarde, tá? Vai ser à tarde. Ali por volta de umas 3 horas ou 4 horas da tarde. A gente confirma o horário no domingo. Glória a Deus. Pega na sua mão a sua oferta, o seu dízimo. Vamos consagrar ao Senhor. Glória a Jesus. Domingo, às 18 horas, 6 horas da tarde, teremos aqui o nosso culto. Culto ao Senhor, né? Onde nós vamos participar. E venha, em nome de Jesus, Deus vai falar com a gente. Pai, te agradeço pela vida desses meus irmãos, por aqueles que estão pela internet. Senhor, por isso, todos aqui presentes, abençoe a vida deles. Em nome de Jesus, nós consagramos ao Senhor os dízimos, as ofertas. Consagramos ao Senhor, Pai, o trabalho dos seus filhos, o suor deles, que o Senhor prospere sim, Senhor, na vida financeira, que o Senhor dê recurso e graça para que cada um aqui cresça e se multiplique, Senhor, nisso. Em nome de Jesus, Pai, que tudo que seja semeado nessa casa, seja semeado em uma terra fértil, para que a semente possa brotar e dar fruto de 30, 60 e 100 por um. Eu abençoo esses meus irmãos, abençoo aqueles que estão em casa, abençoo todos que estão aqui, que nós possamos ter ainda uma semana abençoada pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Traga a sua oferta, seu dízimo, consagra ao Senhor em nome de Jesus. Irmãos, Deus abençoe, vocês estão pela internet. Até domingo, às 6 horas da tarde.